Antes, aos participantes da nossa roda, começo agradecendo à economista Zeina Latif, sócia-diretora da Gibraltar Consulting, pela presença aqui no programa. Boa noite, Zeina. Boa noite a todos. Daniel Hittner, Thaís Herédia, Caio Junqueira, juntos aqui, vamos em frente. O governo Lula prepara novas medidas econômicas para evitar que a população sinta ou sofra com a alta de preços de combustíveis, entre outras altas. E isso vem diretamente como consequência da guerra do Oriente Médio. E isto é uma maneira de proteger ou tentar proteger a população da subida de preços. Isso o governo pretende que seja realizado ainda que aumente a dívida pública. Reportagem de Luciana Amaral. O novo ministro da Secretaria de Relações Institucionais, José Guimarães, não especificou quais serão os novos projetos, mas disse que devem se concentrar na esfera econômica. Ele defendeu aumentar o endividamento do país para salvar o que chamou de economia popular. É claro que uma guerra dessa, nós não podemos transferir para a população os prejuízos dela. Se tiver que, na minha opinião, se tiver que aumentar o endividamento do país, tem que, para salvar a economia popular, tem que fazer. O cenário fiscal, contudo, já é apertado. A dívida bruta do governo atingiu 79,2% do PIB em fevereiro, o equivalente a 10,2 trilhões de reais. A estimativa do FMI é que a dívida bruta brasileira atinja 100% do PIB em 2027. Ao mesmo tempo, Guimarães mantém o discurso de governo comprometido com responsabilidade fiscal e social. Citou como exemplo o projeto de lei de diretrizes orçamentárias com meta de superávit de 0,5% do PIB para o ano que vem. Na prática, as falas do novo ministro expõem divisões internas do governo, entre os que defendem mais gastos e medidas de apoio à população, especialmente em um ano eleitoral, e a equipe econômica, que prega austeridade. Também de olho nas eleições, o governo enxerga a necessidade urgente de diminuir o endividamento das famílias. Entre os diversos caminhos planejados, 2 ganham mais força: o aumento de tributação das bets ou a revogação da chamada taxa das blusinhas. A mudança no imposto de importação, no entanto, sofre resistência de figuras importantes do governo, como o próprio presidente em exercício, Geraldo Alckmin. Eu, lá atrás, e continuo entendendo que ela é necessária, porque mesmo com a taxa, ainda a tarifa é menor do que a produção nacional. Enquanto isso, no Congresso Nacional, governistas seguem na articulação para emplacar o projeto de lei do Planalto sobre o fim da escala trabalhista 6x1. Aliados de Lula devem negociar um período de transição, mas não vão apoiar novas compensações tributárias para empresas privadas. Resta esperar para ver o quanto a popularidade da medida vai convencer os parlamentares a cederem em contrapartidas e o quanto vai impactar o já apertado orçamento federal. Zeina, a gente às vezes tem um pouco a sensação de já ter visto esse filme, conhece o final, não é bom. O governo, evidentemente, qualquer governo, esse também, tem uma preocupação muito grande com o impacto de uma guerra lá fora, sobre o qual não tem o menor controle, em cima da sensação de bem-estar econômico da população. É legítimo entender essa preocupação, mas o recurso a se endividar mais, ao mesmo tempo em que se elevam tarifas para proteger a indústria, esse filme não acabou bem. Como é que você vê o desenrolar desse script atual? Bom, primeiro eu espero que essa fala do ministro tenha sido numa empolgação, que não seja para valer, né? Que prevaleça a visão da Fazenda, de acordo com o que foi colocado na matéria, de cuidado ali com as contas públicas. Esse vai ser um teste importante para ver o quanto essa fala foi uma empolgação ou algo realmente pensado, articulado dentro do governo. Então, é natural que governos queiram preservar a população. Já discutimos um ponto aqui, que tem uma receita que vai vir por conta da alta do petróleo. O petróleo é o principal produto de exportação do Brasil, então é natural que se use esse recurso para blindar, né, a sociedade, é natural. Agora, tudo tem limite, né? Porque
o aumento do endividamento, já num patamar tão elevado, pode ser assim, tiro no pé, pode ser realmente algo que no final vai prejudicar muito quem você gostaria de proteger, né? Que são as camadas mais populares. Tudo que atrapalha o trabalho do Banco Central para reduzir taxa de juros, tudo que atrapalha a redução da taxa de juros no mercado, independentemente da decisão do BC, isso machuca a economia. A gente está vendo já uma situação difícil de endividamento das famílias, de endividamento das empresas. A gente sabe que tem muitas empresas com problema de gestão, é verdade, não dá para colocar essas más notícias que vêm do setor corporativo, não dá para colocar toda a culpa na política de juros, mas também, tampouco esse quadro macroeconômico ajuda. Então, a gente já está falando de uma situação frágil das contas públicas, com consequências para o ambiente macroeconômico, para a saúde financeira de famílias e empresas. Então, esticar ainda mais essa corda vai ser, no final, contraproducente. Então, o objetivo pode parecer nobre, mas, ao final, vai estar contratando mais problemas para o próprio governo. Num ano de eleição em que, obviamente, né, a piora do ambiente macroeconômico tem repercussões. Thaís. William, eu estou mais com a Zena, assim, que é uma coisa da boca para fora, né? E não exatamente um plano, de dizer assim, olha, e de entender que a consequência nós vamos ter que gastar déficit, porque o superávit é contábil, né? Se levar em consideração tudo aquilo que o governo tirou da conta da meta fiscal e do cumprimento da meta fiscal, a gente ainda está em déficit. Então ele demonstrou ali que ele entende como é a dinâmica, que se tiver que gastar mais, vai aumentar o endividamento. Agora, para mim ele não falou nenhuma novidade, porque se você pega o que disse hoje o ministro da Fazenda em Washington, e ele está lá para as reuniões do FMI, da primavera do FMI, ele defende a política fiscal como uma mistura de medidas de aumento de receita com ajuste de despesa, não de corte de despesa, mas tendo o crescimento e a justiça social como premissa. E um ajuste gradual das contas. Desde que o Lula assumiu esse terceiro mandato, o Tesouro Nacional e toda a tentativa de administrar as previsões e as expectativas para o comportamento do endividamento estavam errados. E continuam erradas. O FMI tem uma conta um pouco diferente, por isso que os 100% assustam um pouco. Eles fazem lá uma conta para conseguir comparar o Brasil com outros países. Mas eu continuo enxergando um olhar do governo e da cúpula do governo de manutenção da mesma política que eles adotaram até aqui. E aí, num ato falho, ele faz essa associação do aumento do endividamento. Em que Guimarães não é nenhum bobo, hein, Daniel? Nenhum bobo. Ao contrário, dos políticos que o partido do presidente tem à disposição agora para tratar da relação com o Congresso, é um dos mais experientes, sabe muito bem o que fala. Aí vem a pergunta, estava falando isso de supetão, escorregou, ou isso está articulado, estão soltando já para ver como é que esse balão voa? Da parte dele, William, não foi um ato falho, para usar o termo da Thaís. Eu estava resgatando aqui uma entrevista do José Guimarães no dia 12 de janeiro aos nossos colegas do Valor Econômico, em que ele dizia que esse discurso de gasto público era fantasia, palavras dele. E dizia: quero ver os arautos do ajuste fiscal falarem da política expansionista de Donald Trump. E aí o repórter questionava, mas os Estados Unidos são o país mais ricos do mundo. E aí Guimarães replicava, né, retrucava. Os Estados Unidos são o país mais rico do mundo porque são um dos países mais endividados do mundo. Se for para ajudarmos os mais pobres, nós temos capacidade de endividamento. Então, isso que ele falou hoje não é um ato falho, é José Guimarães sendo José Guimarães. Se é um pensamento predominante no governo, não consigo detectar exatamente, mas o que a gente consegue sim detectar é que esse governo Lula 3, tão de olho no governo Lula 4,
vai fazendo uma inclinação em sua reta final à esquerda. E a gente tem visto a transformação de outro ministro palaciano, Guilherme Boulos, num dos principais conselheiros do presidente. Aconselhou, por exemplo, a levar adiante um projeto muito mais intervencionista, vamos dizer assim, na regulamentação do trabalho por aplicativos e não conseguiu emplacar. Então, esse discurso eleitoral do governo, antes de começar a campanha, vai migrando para a esquerda e é um discurso, do ponto de vista do PT, tremendamente bem sucedido ao longo de 5, 6 eleições. É perigoso, porque o outro candidato da direita está migrando para o centro. Intervenção aqui, o Daniel falando, ainda bem que você me corrigiu aqui, Daniel, porque de ato falho não tem nada. Tem um economista que eu gosto muito dele, o Paulo Bulli, que costuma dizer o seguinte: uma coisa é ter um problema e ser um país rico, outra coisa é ter o mesmo problema e ser um país pobre. A diferença do endividamento dos Estados Unidos é que a taxa de juros deles, historicamente, é pequenininha e a nossa é o contrário. Agora, Caio, muitas das agências de risco, não aquelas que dão risco ao crédito soberano de um país, mas as agências que criam e estabelecem cenários para quais investidores têm que prestar atenção. Elas têm dito o seguinte: até aqui, a política fiscal do governo brasileiro vai conduzindo, meio que vai empurrando com a barriga, tentando entender o que vai acontecer lá fora e as suas implicações aqui dentro. Se começar a sentir a combinação de duas coisas, pesquisas ruins, estão aí, sim, e aquela diferença, né? A gente fala de taxa de inflação, não é alta, não sobe, mas o custo de vida é alto e é isso que as pessoas reclamam. Quando essas duas coisas combinam, aí eles temem que abre a porteira e provavelmente a querida vaca das contas públicas vai passear no brejo mais uma vez. É o que está acontecendo? Não, a sinalização do Guimarães, pelo menos a minha leitura, é completamente nesse sentido. O governo hoje pensa em medidas de mitigação do impacto do conflito no Oriente Médio no bolso do brasileiro, o governo tem que pensar isso. Mas o principal motivo, acho que também da declaração do Guimarães, é justamente mirando um médio prazo, um cenário eleitoral a partir dali de julho, agosto, setembro, de uma reeleição de fato ameaçada e o governo transformando o que seriam medidas de mitigação do impacto econômico no Brasil, medidas de mitigação do impacto eleitoral disso, né? O governo não passando a priorizar o debate econômico na mitigação das medidas econômicas, mas sim o impacto eleitoral. Eu não tenho a menor dúvida de que se chegar a julho, agosto, e a situação do Lula estiver como está hoje, o Lula está atrás hoje. Das pesquisas está dentro da margem de erro, mas está ali 3, 4 pontos, a depender do cenário, num segundo turno, atrás do Flávio Bolsonaro, que a tendência cada vez maior é que se reproduza na política do governo, na política pública, na política econômica, medidas que vão levar ao endividamento, e aí endividamento, a Zena falou, a Thaís falou, fica para 2027. 2027 a gente cuida disso. Então, vamos tratar de ganhar a eleição antes. Então, Zena, o fator principal que a gente tem que levar em conta agora é a capacidade que a gente tem de prever que tipo de consequência vem do conflito no Oriente Médio. Você consegue, a esta altura, dar uma ideia de horizonte? Como é que isto já impacta ou não? Olha, claro, tem uma dose de incerteza muito grande, mas o fato é que a gente já tem dados muito concretos do impacto desse conflito. Os próprios dados de inflação já começam a aparecer, né? Mesmo, né, não tendo tido ajuste de preço da Petrobras, no caso da gasolina. Já tem remarcação, já tem impacto nos preços de alimentos. Quando a gente olha a inflação no atacado, né, o IPA, que é divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, deu uma bela puxada, mostrando que os riscos para a inflação ao consumidor no curto prazo, ele é de alta, né? Cada vez mais se discute a possibilidade de romper o teto da meta. Então, do ponto de vista da inflação, já está aí. Só que essas medidas, né, para mitigar esses efeitos, elas são um remédio errado, né? Neste momento, era muito mais adequado, eu entendo, comunicar para a sociedade essas dificuldades
e não utilizar esse instrumental, porque esse instrumental pode agravar o quadro. Tem uma observação aqui que eu acho que é importante ser feita, que é o seguinte: se a gente for pensar o que foi condução de política fiscal em anos eleitorais, em anos de eleição, sempre foi esse receituário, para mais, para menos. Tem governo que esticou muito a corda, né? Esticou muito ali essa expansão fiscal, notadamente o governo Dilma. Bolsonaro também utilizou, lá atrás o Lula também, inclusive na campanha de 2010 para eleger a presidente Dilma. Então, esse receituário, ele está ali. O problema para o governante, né? O problema é que essa receita, ela está cada vez menos desgastada, cada vez mais desgastada, né? Se a gente for pensar o próprio presidente Bolsonaro, ele tentou fazer a expansão fiscal, tentou ali, né, acho que o exemplo mais eloquente foi aquele Auxílio Brasil, que foi elevado, fez furo de teto, fez PEC kamikaze, pois não funcionou. Então, esse receituário, essa estratégia, ela vai perdendo força, né? Lá atrás, o governo houve alerta: olha, vocês estão começando já governo com gastos muito elevados, isso vai cobrar um preço, né? Os juros sobem, machuca a economia, a inflação fica mais resistente. Então, assim, lição que não foi aprendida. Então, eu estou querendo dizer o seguinte: pode até ser que essa estratégia seja bem sucedida, pode até ser, tem muita coisa ainda para passar embaixo, né? Muita água para passar embaixo dessa ponte. Mas a eficácia está cada vez menor, está cada vez mais arriscado esse tipo de estratégia, cada vez mais arriscado. E aí, no final, você pode ter uma combinação que você não consegue conter a inflação, né? E os juros ficam elevados, quer dizer, a combinação pior possível.